Então, primeiro, nós vamos conversar sobre o nato-cúrcuma, né? O que é o nato-cúrcuma, na verdade? Então, primeiro de tudo, o nato-cúrcuma, ele é um suplemento alimentar, certo? Ele não é medicamento, ele é um suplemento, tá? Porque como você vai perceber que muitas pessoas vão relatar muitas melhorias na saúde, vem até aquela ideia de medicamento, né? Aquela ideia de remédio, mas ele não é. Que fique claro, e na sua abordagem com as pessoas também fique claro que ele é um suplemento alimentar à base de óleo de avestruz e de cúrcuma, com uma quantidade, né, ideal de 130 miligramas de curcumina. E o que isso faz no nosso corpo? A maioria das pesquisas começaram na Índia, onde eles perceberam que as pessoas tinham uma incidência muito pequena de Alzheimer, de Parkinson, de doenças inflamatórias. Então, eles começaram a estudar e verificaram que lá é super comum o consumo de cúrcuma, de açafrão da terra, na alimentação. Mas essa cúrcuma, esse açafrão, tem que ter o componente ativo, que é a curcumina, certo? Porque ela é que faz toda a diferença no nosso organismo. É ela que melhora até o nosso funcionamento intestinal, deixando a nossa mucosa mais saudável. Sabe aquele tapete que você coloca lá na sua casa? E aí, quando você passa a mão em cima do seu tapete, ele tem tipo um veludozinho, assim, uma camadinha de veludo, você passa a mão, é até gostosinho, assim, de passar a mão. Pois é, imagina que esse tapete é a sua mucosa intestinal, tá lá revestindo o seu intestino, ela protege o seu intestino. E ela tem umas microvilosidades, né, que é como se fosse o tapete da sua casa. Agora, imagina que quando a pessoa se alimenta mal, quando a pessoa está tomando muitos medicamentos, ou quando ela tem alguma patologia grave, uma doença grave, é como se você fosse lá e furasse esse tapete. Ou se você pegasse uma faca e começasse a passar assim, rapando esse tapete. Uma hora vai danificar esse tapete aí na sua casa, não vai? Se eu pegar uma faca e eu ficar fazendo assim, é isso que acontece quando nós temos toxinas no nosso organismo. Ela vai danificando o nosso intestino. E o problema é que quando isso acontece, você abre portas. É como se tivesse fechadinho aqui. Agora eu abri, e quando eu abri, o meu organismo está apto a doenças, a infecções, a vírus, a imunidade baixa e várias outras coisas. E aí, o que eu preciso fazer, né? Além de me alimentar bem? Incluir alimentos que têm uma alta composição de antioxidantes e anti-inflamatórios. E a cúrcuma é conhecida como o melhor anti-inflamatório e antioxidante da natureza, que a natureza produz. Então, ela é o componente ideal quando você pensa em um intestino saudável, em um organismo como um todo trabalhando em harmonia, diminuindo a produção de radicais livres, né? Imagina que quando você se estressa, quando o seu consumidor, o seu cliente se estressa muito, ele está cheio de radicais livres, que são inflamatórios. E aí, para você atuar contra eles, você precisa de componentes anti-inflamatórios. E a cúrcuma é um deles. Então, o nato-cúrcuma, ele tem a quantidade ideal que a gente precisa de curcumina, né? Então, ele tem um efeito anti-inflamatório, aumenta a energia, melhora o equilíbrio, a homeostase do nosso corpo como um todo, né? Uma vez que ele atua nos radicais livres, uma vez que ele atua tendo efeito anti-inflamatório, estimula, né, a melhoria das pessoas que reclamam em relação à dor, à rigidez, à locomoção. Isso que eu estou falando, gente, são estudos que apontam os efeitos da cúrcuma no nosso organismo. Esse slide é todo voltado para a cúrcuma. Se você pesquisar cúrcuma, efeitos na saúde, nas plataformas científicas, você vai achar vários estudos sobre a curcumina, tá? Em resumo, é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Melhora a nossa função cognitiva, as pessoas que vivem cansado, né, síndrome de fadiga crônica, tá sempre cansado, tá sempre mal disposto, tá sempre desanimado, né? O que você precisa? Melhorar a homeostase, melhorar o equilíbrio do seu corpo como um todo, certo? E isso, o
Quem que faz? Componentes altamente antioxidantes, como a cúrcuma, como a curcumina. Ela ainda atua na prevenção da osteoporose. Quantos idosos têm problemas, né, para se locomover, para andar, para fazer atividade física? Muitos até querem, mas não conseguem, parece que o corpo não coopera, né? E aí o que que acontece? A cúrcuma, ela ajuda, tanto na osteoporose, tanto nessa fadiga, nesse cansaço ao extremo, nessa dificuldade de se locomover, né, dando maior sustentação ali para o funcionamento muscular e aumento de energia. Então, por isso que o nato cúrcuma, ele dá a impressão que é muito indicado para os idosos, porque todos esses sintomas normalmente são as pessoas de idade mais avançada que têm. Apesar de que, hoje em dia, né, mais de 50% da população são pessoas ansiosas. E aí, hoje, nós já temos crianças ansiosas, adolescentes ansiosos, adultos ansiosos, né? E o que que isso tem a ver, Luana? O que que tem a ver? Que a ansiedade é um desequilíbrio. E ela produz também baixa produção de energia. A pessoa fica tão ansiosa, tão aflita, que ela não consegue concentrar as energias dela para a atividade que ela precisa realizar, sendo o trabalho, o estudo. E aí o nato cúrcuma, ele traz esse equilíbrio de energia, esse fornecimento que o corpo precisa. Então, por isso que ele pode e deve ser utilizado por adultos, mas é claro, né, sobretudo pelos idosos. Então, como que ele funciona? A curcumina, ela participa ali da modulação de diferentes fenômenos biológicos no nosso organismo, que vai desde a ativação do nosso sistema imunitário, através de alguns sinalizadores, né, de resposta ali inflamatória. Então, ela age no nível, como eu disse, da inflamação, e alguns estudos vêm mostrando que ela age até com um efeito antitumoral. Ou seja, ela faz tão bem para o nosso corpo que ela protege as nossas células, né, de vários tumores. Olha que maravilha. Algo tão simples, tão natural, né, e agora presente aí um suplemento que vai trazer muita saúde para o nosso organismo. Agora vem algumas perguntinhas, né, que eu coloquei para vocês, que podem ser que muitas pessoas passem a perguntar. Quantas cápsulas tomar do nato cúrcuma por dia? Qual horário tomar? Então, o que eu vou dizer para vocês é o que está no rótulo. Então, na dúvida, é só olhar no rótulo, tá? Então, qual é a orientação? De 2 a 3 cápsulas ao dia, né? Sempre antes das refeições. Então, pode ser 30, 40 minutinhos antes das refeições, você está tomando o nato cúrcuma, tá? A dosagem depende do peso para cada pessoa? Não. A dosagem, né, a posologia do nato cúrcuma, ela foi pensada para indivíduos adultos, né? E essa quantidade, essa miligrama, já é para o público adulto. Então, independente do seu peso, se você é adulto, essa é a quantidade, de 2 a 3 cápsulas ao dia, tá? É padrão, não tem erro. A pessoa que quer fazer um tratamento mais intensivo, ela pode estar tomando 3 cápsulas, uma de manhã, uma tarde, uma noite. A pessoa que está tomando ali mais como um efeito de prevenção, um efeito de melhor de aporte aí nutricional, ela pode tomar 2 cápsulas ao dia sem problema algum, certo? A partir de que idade tomar o nato cúrcuma? Né? A orientação é que ele seja para a população adulta, acima de 18 anos você já pode estar tomando. Alana, mas meu filho é adolescente, né? Ele reclama muito que ele é ansioso ou que ele sente muitas dores musculares. Seria interessante ele tomar? Seria, né? Se ele não tiver problema em consumo de cápsula, porque o nato cúrcuma está em cápsula, ele pode estar consumindo. Porque ele não tem, né, componentes ali, como de medicamentos, por exemplo, são componentes químicos. Ele é somente o óleo de avestruz com a cúrcuma. Então, não haveria problema também ele estar utilizando. Idosos podem utilizar? Podem e devem. Podem e devem. Em relação ao efeito, né? Quando que começa a verificar os efeitos do nato cúrcuma? Em média, 30 dias você já vai ver algum resultado. Pode ser que você sinta no dia seguinte? Pode. Pode ser que você sinta com uma semana? Pode. Então, depende de cada organismo. O fato é que, em média, com 30 dias, você já estará sentindo os resultados, né, do nato cúrcuma. Ou em um efeito, ou em outro, ou em um sintoma, ou em outro, mas alguma coisa você já estará sentindo.
Quais resultados é possível observar? Depende de cada pessoa, de cada organismo, né? As minhas necessidades não são iguais às suas necessidades. Então, tem que observar quais são as deficiências que estão ocorrendo com cada pessoa. Mas, de modo geral, a pessoa pode apresentar melhora no funcionamento, no funcionamento intestinal, como eu disse, porque ele melhora as células do nosso intestino, funcionamento também cerebral, né? Aí vem melhora de cansaço, de aprendizado, de memória, essa diminuição, né, daquela fadiga mental, parece que está sempre com o cérebro cansado. Então, há um aumento de energia, uma diminuição nas inflamações, diminuição de dores, melhor controle muscular e de locomoção. Tudo isso são efeitos que a cúrcuma traz. E o óleo de avestruz, por ter os ômegas também. Então, imagina que os dois estão trabalhando em sinergia. Por isso que traz tantos benefícios. Fora que a cúrcuma, ela age melhor em um ambiente lipossolúvel, um ambiente que tenha gorduras boas, que é o caso do óleo de avestruz. Por isso que, como o doutor Jesus mencionou em uma entrevista que ele fez, né, ele que é médico e tem uma experiência muito vasta em relação ao óleo de avestruz e a cúrcuma, ele diz o seguinte, que é a combinação perfeita, cúrcuma e óleo de avestruz, porque ela está no meio que aumenta a sua biodisponibilidade, aumenta, então, a sua absorção, com certeza, com isso, aumenta o seu efeito no nosso organismo. Por quanto tempo tomar o natocúrcuma? Tempo indeterminado. Enquanto a pessoa está se sentindo bem, ela pode continuar tomando sem problema algum, certo? É diferente de um remédio, né? Ah, tô com dor de cabeça, vou tomar um dipirona. Então, você vai tomar só por causa disso, não vai ficar tomando dipirona toda a vida. É diferente, porque o natocúrcuma, ele é um suplemento que tem na composição dois alimentos, né, muito importantes, que é o óleo de avestruz e a cúrcuma. Então, você pode continuar tomando ele sem problema algum. Tem alguma contraindicação? A indicação que existe, gente, é que ele é um produto destinado para adultos. Então, dessa forma, a contraindicação seria criancinhas estarem utilizando ele, não é o ideal, né? Ele é um produto destinado para adultos. Em relação ao natocúrcuma, né? Ele pode trazer alguma alteração no nosso organismo? Não, gente, ele é um suplemento, ele não é um medicamento. Ele pode trazer algum efeito colateral, algo do tipo? Somente se a pessoa tiver alergia a algum componente que tem nele, coisas que é muito rara, por experiência clínica, né? Nunca me deparei com um indivíduo que fosse alérgico ao óleo de avestruz e à cúrcuma. Se existisse um indivíduo desse, aí sim, né, teria a contraindicação por conta desses dois componentes. Mas fora isso, não tem uma contraindicação ou uma exceção que possa prejudicar, tá? Qual a diferença do natocúrcuma para outros produtos similares? A diferença, gente, é que, primeiro de tudo, ele tem o óleo de avestruz Amazon Strut na composição. Só os suplementos da Amazon Strut é que tem o óleo de avestruz como diferencial. Então, só daí você já sabe que ele é um produto único, tá? Por ele ter o óleo de avestruz Amazon Strut na composição, que tem alquilgliceróis reconhecido internacionalmente e nacionalmente, né, por meio de pesquisas científicas. Então, ele é único. Só por isso ele já é único. Ele ainda tem a cúrcuma importada com a quantidade de 130 miligramas. Tem muitos suplementos por aí, né, sendo comercializados, dizendo que tem a cúrcuma. E beleza, tem a cúrcuma. Mas quanto que de curcumina, que é o princípio ativo que faz a diferença, tem? Aí quando você vai olhar, é quase nada. Por exemplo, 2 miligramas, 1 miligrama, então não vai nem fazer cosquinha no nosso organismo, entendeu? A quantidade que já é comprovada que faz bem ao nosso corpo é 130 miligramas, que é a quantidade ativa que está no natocúrcuma.